Ali estava ele no cartório da cidade, esse cabra que nem montanha, que viveu 15 anos sozinho no mato, as mãos calejadas tremendo que nem folha seca, enquanto assinava os papéis de adoção. Padrinho, sussurrou o menino Benício puxando a camisa xadrez dele. Januário Silva, o fantasma da Serra do Cruzeiro, olhou para baixo e viu 3 rostinhos que tinham virado o mundo dele. Como foi que um homem que jurou nunca mais se meter com gente, virou herói de alguém? Pois bem, meu povo, essa história começa com 3 batidas desesperadas numa porta de madeira. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Oxente, meu povo, tem histórias que marcam a gente feito ferro em brasa na pele. E essa que vou contar hoje é dessas que mexe até com o coração mais empedernido. É sobre um cabra chamado Januário Silva, que o pessoal da região conhecia mais como o fantasma da Serra do Cruzeiro. Januário tinha 45 anos quando essa história começou, mas parecia carregar o peso de 100 invernos nas costas curvadas. Fazia 15 anos que ele vivia sozinho naquela casinha de taipa perdida no meio do mato, longe dos olhos do povo, longe de tudo que pudesse lembrar vida. A casa dele era simples, velha mesmo, paredes de barro batido, telhado de telha-vã e uma varanda que gemia toda vez que o vento soprava forte. Mas era ali que Januário tinha feito sua toca, seu esconderijo do mundo. Toda manhã, ele acordava com o cantar do galo d'Angola, tomava um café preto que nem à noite e saía para o mato, cortar lenha. Era isso que ele fazia para viver. Cortava madeira e vendia na cidade uma vez por mês, sempre calado, sempre de cabeça baixa. O povo da cidade sussurrava sobre ele nas calçadas. Aquele cabra tá mal assombrado. Não fala com ninguém, nem bom dia dá. Dizem que perdeu a família toda numa desgraça terrível. E era verdade, meu povo. Januário carregava uma dor no peito que nem remédio curava. Há 15 anos atrás, ele tinha uma vida diferente. Era casado com Josefa, uma mulher doce que nem rapadura, e tinha um filhinho pequenininho, o Pedrinho, que mal tinha começado a engatinhar. Viviam numa casinha na cidade. Januário trabalhava de carpinteiro e pensava que a vida ia ser sempre assim, simples, mas cheia de amor. Até que veio aquela noite. Chuva torrencial, dessas que faz o mundo virar rio. Januário tinha saído para buscar um remédio para o menino que estava com febre. Quando voltou, quando voltou, a casa tinha desabado. A parede dos fundos não aguentou a chuvarada e veio tudo abaixo. Josefa e Pedrinho estavam lá embaixo, soterrados no barro e nos tijolos. Ele cavou que nem doido, gritou até ficar rouco, mas quando conseguiu tirar eles de debaixo dos escombros, já era tarde demais. O menino ainda respirava, mas morreu nos braços dele antes mesmo de chegar no hospital. Josefa. Ela nem chegou a abrir os olhos. Foi aí que Januário morreu também. Não do corpo, mas da alma. Vendeu tudo que tinha na cidade. Comprou aquele pedacinho de terra perdido na serra. Construiu a casinha de taipa com as próprias mãos e se enterrou vivo no mato. Nunca mais vou me meter com gente, jurou para si mesmo. Nunca mais vou deixar ninguém depender de mim. E cumpriu a promessa, meu povo. 15 anos vivendo que nem bicho do mato. Levantava com o dia clareando, cortava lenha até o sol rachar. De tanto esquentar, voltava para casa quando a noite chegava. Não tinha rádio, não tinha vizinho, não tinha nada que lembrasse que existia mundo além daqueles morros. Mas naquela tarde de quinta-feira, véspera de São João, alguma coisa estranha estava acontecendo. Januário sentia no ar, sentia na pele. Os passarinhos estavam inquietos demais, voando de um galho para o outro sem parar. O vento soprava diferente, carregando um cheiro esquisito. Não era de chuva, era de coisa ruim chegando. Ele estava na varanda, sentado naquela cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito, quando viu entre as coisas velhas guardadas num canto, um brinquedinho de madeira. Era um cavalinho que ele tinha esculpido para o Pedrinho 15 anos atrás. O brinquedo estava empoeirado, esquecido, mas quando Januário pegou na mão, oxente, o home se quebrou todinho. Segurou aquele cavalinho no peito e chorou que nem criança, lembrando da risadinha do menino, da voz de Josefa cantando de manhã, cedo. Meu Deus, sussurrou, como é que eu aguentei tanto tempo sem vocês? Foi quando ele ouviu o primeiro barulho estranho vindo do mato. Não era vento, não era bicho,
era pisada de gente e parecia que alguém estava correndo, fugindo de alguma coisa. Januário se levantou devagar, guardou o cavalinho no bolso da camisa e ficou escutando. O barulho estava chegando mais perto, e junto com ele veio um som que gelou o sangue dele. Era choro de criança, um choro desesperado de quem está com muito medo. E aí, meu povo, foi que bateram na porta. 3 batidas secas, urgentes, de quem precisa de ajuda na marra. Januário ficou parado que nem estátua. Fazia 15 anos que ninguém aparecia naquela casa. 15 anos que ele não ouvia voz humana além da própria. Mas as batidas se repetiram, mais desesperadas ainda. E uma voz de mulher gritou lá de fora: "Pelo amor de Deus, tem alguém aí dentro? Preciso de ajuda, por favor." O que será que Januário ia fazer? Depois de tanto tempo fugindo do mundo, o mundo tinha vindo bater na porta dele. Januário ficou plantado no meio da sala que nem pau seco, o coração batendo descompassado no peito. 15 anos, meu povo. 15 anos sem ouvir voz de gente. E agora tinha alguém do outro lado daquela porta pedindo socorro. "Por favor, se tem alguém aí, abra a porta. Meus filhos estão com medo." A voz da mulher chegou mais desesperada, carregada de uma angústia que cortava a alma. E junto com ela, o choro baixinho de crianças que tentavam abafar o som. Oxente, o que um cabra faz numa situação dessas? Januário olhou para a porta como se ela fosse um bicho perigoso. Sua primeira vontade foi fingir que não tinha ninguém em casa, esperar até eles irem embora. "Não me meto com gente", murmurou baixinho, as palavras saindo tremidas. "Não posso, não devo." Mas aí veio um barulho que gelou ele todinho. Um trovão tão forte que fez a casinha inteira tremer, seguido de uma chuvarada pesada que começou a cair feito o mundo tivesse se aberto. E o choro das crianças ficou mais alto, mais desesperado. "Mamãe, tô com medo." Era a voz de um menino pequenininho. Não devia ter mais que 5 anos. E aquela vozinha, oxente, aquela vozinha lembrou tanto do Pedrinho que Januário sentiu uma facada no peito. Com as pernas bambeando que nem vara verde, ele se arrastou até a porta. A mão tremeu quando pôs na tranca, e por um momento pensou em voltar atrás. Mas aí escutou a mulher sussurrando para os filhos: "Calma, meus tesouros, já já vamos achar um lugar para se esconder da chuva." Foi aí que Januário abriu a porta. Do outro lado estava uma mulher de uns 30 e poucos anos, encharcada da cabeça aos pés, segurando uma trouxinha de roupa ensopada. O cabelo escuro estava grudado no rosto, e nos olhos castanhos tinha um medo que ele conhecia bem. O medo de quem está fugindo de alguma coisa terrível. E atrás dela, 3 crianças agarradas que nem carrapatos. Um menino de uns 12 anos, alto e magro, que olhava para o mundo com uma seriedade pesada demais para a idade dele. Uma menininha de uns 8 anos, de cabelo cacheado e olhos grandes, que estava tentando ser corajosa, mas não conseguia parar de tremer. E um menino pequenininho, o que tinha chorado, de uns 5 anos, que se escondia atrás da saia da mãe. "Desculpe, incomodar, senhor." A mulher falou com uma voz cansada, cansada de verdade. "Eu sou Elisandra e esses são meus filhos, Natanael, Laísa e Benício. A gente precisava de um lugar para passar a tempestade. Prometo que não vamos dar trabalho." Januário ficou mudo que nem peixe, só olhando aquela família destroçada na sua porta. A chuva caía cada vez mais forte, e no céu, escuros raios riscavam o mundo de branco. Elisandra não estava só molhada, ela estava machucada. Tinha um roxo no rosto que ela tentava esconder com o cabelo, e a forma como segurava o braço esquerdo mostrava que tinha coisa errada ali. Eu não... Januário gaguejou, tentando achar as palavras que há 15 anos tinham secado na garganta dele. "Não tô acostumado com visita." O menino Benício olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos, e Januário sentiu o mundo rodar. Era igualzinho ao Pedrinho. Os mesmos cabelos encaracolados, o mesmo jeito de inclinar a cabecinha pro lado quando estava curioso. "O senhor mora sozinho aqui nessa casa tão grande?" perguntou o menino com a inocência própria da idade. "Benício, não incomoda o senhor." Elisandra repreendeu baixinho, mas o olhar dela implorava pela bondade de Januário. Outro trovão rebentou no céu, e dessa vez a chuva virou tempestade de verdade. O vento soprava as folhas das árvores com uma força danada, e já dava para ver que aquela coisa ia durar a noite toda. Januário olhou para a família encharcada, depois para o temporal lá fora, depois de novo para os olhos suplicantes de Elisandra.
Uma guerra danada começou dentro do peito dele. De um lado, 15 anos de isolamento gritando para ele fechar a porta e fingir que nada tinha acontecido. Do outro, uma voz fraquinha, talvez a voz da Josefa, talvez a própria consciência, sussurrando que ele não podia deixar criança no tempo daquele jeito. Entrem, ele disse de repente, surpreendendo até a si mesmo. Não vão ficar aí no relento. A tempestade vai ser brava. Elisandra fechou os olhos por um segundo e Januário viu o alívio passar pelo rosto dela como uma onda. Muito obrigada. Senhor, muito obrigada mesmo. Não vamos dar trabalho, prometo. Eles entraram devagar, pingando água no chão de terra batida. As crianças olhavam para tudo com curiosidade, misturada com receio. A casa era simples demais, com apenas o necessário. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras, o fogão a lenha no canto, uma rede armada numa parede. Eu sou Januário, ele disse, a voz saindo rouca de tanto tempo sem usar. Januário Silva. Muito prazer, seu Januário. Elisandra respondeu, tentando sorrir apesar do cansaço. A gente não vai ficar muito tempo, só até a chuva passar. Mas Januário já estava vendo que aquela tempestade não ia passar tão cedo. O vento urrava lá fora como alma penada, e os raios cortavam o céu sem parar. E olhando bem para Elisandra e as crianças, ele percebeu que eles não estavam só fugindo da chuva, estavam fugindo de alguma coisa muito pior. O menino Natanael, o mais velho, tinha os punhos cerrados e um olhar de quem já viu coisa demais para a idade dele. A menina Leisa abraçava uma bonequinha de pano toda maltratada, sussurrando baixinho para ela que nem quem tenta acalmar alguém. E o pequeno Benício, oxente, o pequeno Benício não parava de olhar para Januário com aqueles olhos cheios de curiosidade. O senhor não tem família, não? Perguntou Benício de repente, e a pergunta caiu no silêncio da casa como pedra no poço. Elisandra ficou vermelha. Benício, menino. Mas Januário olhou para o menino e viu tanta inocência naqueles olhos que não conseguiu se irritar. Não, respondeu baixinho. Não tenho mais família, não. E naquele momento, com a chuva batendo no telhado de telha-vã e 3 crianças molhadas na sua sala, Januário sentiu pela primeira vez, em 15 anos, uma coisa que tinha enterrado junto com Josefa e Pedrinho, o instinto de cuidar, de proteger. Mas, como é que um cabra que jurou nunca mais se meter com gente ia lidar com isso? Como é que um homem que construiu 15 anos de solidão ao redor do coração ia conseguir abrir espaço para uma família de estranhos? E mais importante ainda, o que seria que Elisandra e as crianças estavam fugindo que era pior que uma tempestade? Daquelas. A noite prometia ser longa, muito longa mesmo. A noite chegou pesada que nem saco de farinha nas costas, meu povo. Lá fora, a tempestade continuava castigando a serra com uma fúria danada. Mas dentro da casinha de taipa de Januário, um silêncio esquisito tinha tomado conta de tudo. Elisandra tinha conseguido um pano para secar as crianças, e agora elas estavam sentadas no chão de terra batida, encolhidinhas que nem passarinho molhado. Januário ficava ali parado no meio da sala, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber como lidar com gente dentro da sua toca. Seu Januário, Elisandra falou baixinho, o senhor não tem onde as crianças possam dormir? Elas estão cansadas. Demais. Oxente dormida. Januário nem tinha pensado nisso, ele só tinha uma rede, uma mesinha, 2 cadeiras. A casa dele não foi feita para receber ninguém, foi feita para esconder um homem que não queria mais saber de mundo. Eu não tenho cama, não, ele gaguejou, se sentindo mais desajeitado que bezerro novo. Só tenho a rede ali, mas tudo bem. Elisandra interrompeu rápido, vendo o desespero nos olhos dele. As crianças podem dormir no chão mesmo. A gente já dormiu em lugares piores. Piores? Januário olhou para ela com curiosidade, mas não perguntou nada. Pegou uns panos, velhos que tinha guardado, e fez uma espécie de cama improvisada no canto da sala. As crianças se deitaram juntinhas, abraçadas uma na outra, e em poucos minutos já estavam dormindo. Mas Benício, o menino mais novo, não conseguia pegar no sono. Virava para um lado, virava para o outro, e toda vez que um trovão rebentava no céu, ele se encolhia todinho. Mamãe, ele chamou baixinho, tô com sede. Januário se levantou que nem mola. Água ele tinha, um pote de barro ali no canto que ele enchia toda semana no riacho. Pegou uma cuia, encheu d'água fresca e levou para o menino. Obrigado, seu Januário, Benício falou, e quando sorriu,
Januário sentiu o coração apertar. Era o mesmo sorriso do Pedrinho, o mesmo jeito dengoso de falar. De nada, menino, Januário respondeu, e pela primeira vez em 15 anos, sentiu vontade de passar a mão no cabelo de uma criança. Quando Benício terminou de beber, ele olhou para o teto da casa e perguntou: Seu Januário, por que o senhor mora sozinho? Não fica triste, não? A pergunta foi direto no coração, meu povo. Januário ficou calado um tempão, ouvindo só o barulho da chuva no telhado. Como é que explica para uma criança que existe uma dor tão grande que a gente prefere se enterrar vivo a arriscar sentir ela de novo? Já morei com gente, ele disse devagar, mas às vezes a vida leva embora quem a gente mais ama. Benício fez que entendeu com a cabecinha, mas Januário viu que o menino não entendia coisa nenhuma. Como ia entender? Ele era pequeno demais para saber que o mundo pode desabar em cima da gente de um momento para o outro. Na manhã seguinte, a chuva tinha parado, mas o céu ainda estava carregado de nuvens pesadas. Januário acordou cedo, como sempre, mas pela primeira vez em 15 anos tinha gente dormindo na casa dele. O primeiro pensamento que veio na cabeça foi: e agora? O que eu faço com essa família? Ele se levantou devagar para não acordar ninguém e foi fazer café. Mas quando chegou perto do fogão a lenha, viu que não tinha lenha seca. Toda a madeira que ele tinha cortado estava molhada por causa da tempestade. Seu Januário? Era Natanael, o menino mais velho que tinha acordado e estava olhando para ele. Posso ajudar com alguma coisa? Januário olhou para o menino de 12 anos e viu uma coisa que mexeu com ele. Natanael tinha o olhar de quem cresceu rápido demais, de quem teve que virar homem antes da hora. Os olhos dele eram sérios, responsáveis, mas carregavam um peso que nenhuma criança devia carregar. Preciso cortar lenha seca, Januário disse. Mas com essa chuva toda, eu sei cortar lenha, Natanael falou. E no jeito dele falar tinha uma urgência, uma necessidade de se mostrar útil. Meu pai me ensinou antes de... O menino parou no meio da frase, engoliu as palavras, mas Januário entendeu. Tinha coisa dolorida ali, coisa que o menino não queria lembrar. Vem comigo então, Januário disse. E pela primeira vez, em 15 anos não foi trabalhar sozinho. Eles saíram para o quintal onde tinha um alpendre com lenha mais protegida. Januário pegou o machado, aquele mesmo machado que ele usava todo dia, que conhecia o peso e o jeito dele, e mostrou para o menino como rachar a madeira no lugar certo. Tem que sentir onde a madeira quer quebrar, ele explicou, surpreendido por estar ensinando alguém de novo. Não é força bruta não, é jeito. Natanael prestou atenção que nem aluno aplicado. Quando pegou o machado, Januário viu que o menino realmente sabia o que estava fazendo, mas viu também que as mãos dele tremiam um pouco, não de medo da ferramenta, mas de uma raiva contida que ele carregava dentro do peito. Quem te ensinou a trabalhar assim? Januário perguntou. Meu pai, Natanael respondeu, e a voz saiu amarga. Antes dele virar o que virou, eles trabalharam em silêncio por um tempo, mas Januário sentia que o menino queria falar, precisava falar. Era igual a ele mesmo. Tinha dor guardada que estava pedindo para sair. Ele era bom no começo, Natanael disse de repente, como se as palavras tivessem forçado a saída. Meu pai era carpinteiro, igual o senhor. Fazia móvel bonito, cuidava da gente bem. Mas aí ele começou a beber e quando bebia, o menino parou, rachando a lenha com mais força que o necessário. Quando bebia, ele batia na mamãe. E quando a mamãe tentava defender a gente, ele batia em nós também. Januário sentiu uma raiva subir do fundo do peito, uma raiva que ele não sentia há muito tempo. Como é que um homem bate na própria família? Como é que alguém machuca quem devia proteger? Por isso vocês fugiram. Não foi pergunta, foi confirmação. Ontem ele chegou em casa mais ruim que o costume. Natanael continuou, a voz engasgada. Mamãe pegou a gente e saiu correndo. Disse que dessa vez não ia voltar, que ia procurar um lugar longe onde ele não pudesse achar a gente. Januário parou de cortar lenha e olhou para o menino. Natanael tinha lágrimas nos olhos, mas estava lutando para não chorar. E agora, seu Januário? O que vai ser da gente? A gente não tem para onde ir, não tem ninguém no mundo. Naquele momento, meu povo, alguma coisa se mexeu no coração empedernido de Januário. Era como se uma pedra pesada que ele carregava há 15 anos tivesse rachado um pouquinho, deixando entrar um feixe de luz. Ele olhou para o menino de 12 anos que tinha virado homem antes da hora. Pensou na Elisandra machucada tentando proteger os filhos.
Pensou no pequeno Benício e na menininha Laísa. E pela primeira vez, desde que Josefa e Pedrinho morreram, ele sentiu algo além da própria dor. Não sei o que vai ser de vocês, ele disse honesto. Mas por enquanto, vocês estão seguros aqui. Foi nesse momento que eles ouviram um barulho de cavalo vindo da estrada. Januário e Natanael se entreolharam, e no olhar do menino tinha terror puro. Ele achou a gente. Natanael sussurrou, a cor sumindo do rosto. Ele veio buscar a gente de volta. E lá vinha um homem a cavalo subindo a trilha que levava à casa de Januário. Um homem grande, com cara de poucos amigos, e nos olhos dele tinha uma fúria que prometia tempestade muito pior que a da noite passada. O homem que vinha subindo a trilha a cavalo era grande que nem uma árvore, meu povo, com ombros largos e uma cara que mostrava anos de bebida e raiva acumulada. Quando ele parou na frente da casa de Januário, o cavalo bufou nervoso, como se sentisse a tempestade que vinha junto com o dono. Mateus, sussurrou Natanael, e o nome saiu da boca dele, como se fosse veneno. É meu pai. Januário olhou para o menino e viu o medo estampado naqueles olhos de 12 anos. Um medo profundo, de quem conhecia bem o que aquele homem era capaz de fazer. E naquele momento, alguma coisa antiga e adormecida acordou no peito de Januário, o instinto de proteger que tinha morrido junto com sua família 15 anos atrás. Fica atrás de mim, Januário falou baixinho para o menino, e pegou o machado com as duas mãos. Mateus desceu do cavalo devagar, com aquele jeito de quem sabe que tem força e não tem medo de usar. Ele era mais novo que Januário, devia ter uns 30 e poucos anos, mas o rosto dele estava marcado pela bebida e pela maldade. Nos olhos pequenos e vermelhos tinha uma fúria que fazia a gente tremer. Onde estão minha mulher e meus filhos? Ele perguntou, a voz grossa saindo arrastada. Sei que estão aqui. Segui as pegadas até sua porta. Januário se plantou na frente da casa, segurando o machado firme. 15 anos sem falar com ninguém, e agora tinha que enfrentar um homem perigoso para proteger uma família que mal conhecia. Não tem ninguém aqui não, ele respondeu, a voz saindo mais segura do que esperava. Mateus deu uma risada sem graça, uma risada que gelava o sangue. Tá mentindo, velho. Elisandra, sai daí de dentro. Você e as crianças vêm embora comigo. Agora. Foi aí que a porta da casa se abriu e Elisandra apareceu. Ela estava pálida que nem cera de vela, mas se pôs na frente dos filhos que nem galinha protegendo os pintinhos. Não vou voltar, Mateus, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Já aguentei demais. Não vou deixar você machucar mais as crianças. Mulher descarada, Mateus gritou dando um passo ameaçador na direção dela. Você é minha esposa, as crianças são meus filhos. Vão voltar para casa comigo, queiram ou não. Mas antes que ele pudesse chegar perto de Elisandra, Januário se moveu. Em 15 anos cortando lenha, o corpo dele tinha ficado forte que nem tronco de aroeira. Ele se plantou entre Mateus e a família, o machado brilhando no sol da manhã. O homem já falou, Januário disse, e a voz dele saiu diferente. Não era mais a voz do ermitão assustado, era a voz de um homem que tinha achado algo pelo que valia a pena lutar. Ela não quer ir, então não vai. Mateus olhou para Januário, como se estivesse vendo um fantasma. Quem é você, velho? Que direito tem de se meter na minha família? Direito de quem não gosta de ver gente sofrendo, Januário respondeu. Direito de quem tem teto para oferecer para quem precisa. Por um momento, os dois homens se encararam em silêncio. Mateus era mais novo e mais pesado, mas Januário tinha uma coisa que ele não tinha. Uma causa justa para defender. Escuta aqui, seu metido, Mateus falou chegando mais perto. Não sei que história minha mulher contou para você, mas ela é mentirosa. Eu sou pai de família, trabalho duro para sustentar minha casa. Se ela fugiu, foi por birra de mulher. Birra? Elisandra gritou, saindo de trás de Januário. Você chama de birra os roxos que deixa no meu corpo? Chama de birra quando Natanael se esconde debaixo da cama, com medo de você? Elisandra, cala a boca. Sai, Mateus berrou, e fez menção de partir para cima dela. Foi aí que Januário se moveu de novo. O machado não era mais só uma ferramenta na mão dele, era uma promessa. Se der mais um passo na direção dela, vai ter que passar por cima de mim primeiro, Januário disse, e cada palavra saiu carregada de uma determinação que ele mesmo não sabia que tinha. Mateus parou surpreso. Não esperava a resistência daquele velho ermitão, mas a raiva dele era maior que a surpresa. Você não sabe com quem está se metendo, velho.
Ele rosnou. Conheço gente na cidade, posso fazer sua vida virar um inferno. Minha vida já é um inferno há 15 anos, Januário respondeu sem piscar. Um pouco mais de fogo não vai fazer diferença. Foi nesse momento que Benício, o menino mais novo, apareceu na porta. Ele viu o pai e se escondeu atrás da perna de Januário, agarrando na calça dele com as mãozinhas pequenas. Não quero ir embora, seu Januário, o menino sussurrou. Não quero voltar para casa. Oxente, meu povo. Quando Januário sentiu aquelas mãozinhas confiantes agarradas na perna dele, alguma coisa se quebrou por completo no coração empedernado dele. Era como se o fantasma do Pedrinho tivesse voltado para lembrar ele do que era ser pai, do que era proteger alguém mais fraco. Ele não vai te levar, menino. Januário falou baixinho, mas alto o suficiente para Mateus ouvir. Ninguém vai machucar vocês enquanto estiverem debaixo do meu teto. Mateus ficou vermelho de raiva. Esse menino é meu filho. Tenho direito legal. Sobre ele. Direito legal? Januário perguntou e pela primeira vez em 15 anos sentiu uma raiva justa queimando no peito. Homem que bate em criança não tem direito nenhum. Só tem vergonha. Você vai me pagar por isso, velho. Mateus ameaçou, mas já estava recuando em direção ao cavalo. Vou voltar com a autoridade da cidade. Vou mostrar quem manda aqui. Volte. Com quem quiser, Januário respondeu. Mas não vai levar essa família daqui contra a vontade deles. Mateus montou no cavalo, a cara contorcida de ódio. Isso não vai ficar assim. Ninguém faz pouco de mim e sai por baixo. Ele esporou o cavalo e desceu a trilha em disparada, levantando poeira e deixando ameaças no ar. Só quando o barulho dos cascos sumiu na distância, foi que Januário baixou o machado. Elisandra se aproximou dele, os olhos cheios de lágrimas. Seu Januário, o senhor não devia ter feito isso. Agora ele vai querer se vingar do senhor também. Januário olhou para ela, depois para os 3 filhos que se agarravam na saia da mãe e sentiu uma coisa estranha. Pela primeira vez em 15 anos, ele não se sentia mais sozinho. Já perdi uma família uma vez, ele disse baixinho. Não consegui proteger eles, mas não vou deixar a mesma coisa acontecer de novo. Natanael olhou para Januário com admiração. O senhor enfrentou meu pai por nossa causa. Por que fez isso? Januário ficou calado um momento pensando na resposta. Quando falou, as palavras saíram do fundo da alma, porque às vezes a gente encontra uma família que não nasceu do sangue, mas do coração. E família a gente protege, custe o que custar. Mas, lá no fundo, ele sabia que Mateus ia voltar. E quando voltasse, ia trazer problema danado. A paz da Serra do Cruzeiro tinha chegado ao fim. E Januário ia ter que escolher entre a solidão segura que construiu por 15 anos e uma família que mal conhecia, mas que já tinha entrado no coração dele. O que seria que ele ia fazer quando a tempestade de verdade chegasse? Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Januário, meu povo. Pela primeira vez em 15 anos, ele acordava e tinha vozes na casa, risinhas de criança, barulho de gente vivendo. E por mais que uma parte dele ainda quisesse fugir para a solidão da serra, outra parte, uma parte que ele pensava que tinha morrido, começava a florescer que nem mandacaru depois da chuva. Benício tinha virado a sombra dele. O menino seguia, Januário para todo canto, curioso com tudo que o homem fazia. Quando Januário ia cortar lenha, lá ia Benício atrás. Quando fazia café, o menino ficava na pontinha do pé tentando ver dentro da lata. Seu Januário, o menino perguntou na manhã do 3º dia. Posso chamar o senhor de padrinho? A pergunta caiu no coração de Januário, que nem pedra no poço fundo. Padrinho. 15 anos atrás, ele ia ser padrinho do Pedrinho quando o menino crescesse um pouco mais. Josefa sempre dizia, você vai ser o melhor padrinho do mundo, Januário. Por que quer me chamar assim? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca que o normal. Porque padrinho é quem cuida da gente quando o pai não presta, Benício respondeu, com a honestidade crua das crianças. E o senhor cuida da gente bem. Oxente, como é que um coração empedernido aguenta uma coisa dessas? Januário teve que se virar para o lado, para Benício não ver a emoção que subiu nos olhos dele. Pode chamar, ele disse baixinho. Pode chamar de padrinho, sim. E foi a primeira vez em 15 anos que ele se sentiu importante para alguém de novo. Natanael, o menino mais velho, tinha encontrado no trabalho uma forma de lidar com a dor que carregava. Ele e Januário passavam as manhãs cortando lenha, consertando cerca, cuidando das pequenas coisas da propriedade.
E nesses momentos de trabalho, Natanael às vezes se abria, contando pedaços da vida sofrida que tinham levado até ali. Seu Januário, ele disse numa dessas manhãs, como é que o senhor sabe quando um homem presta ou não presta? Januário parou o que estava fazendo e olhou para o menino. Natanael tinha os olhos velhos demais para a idade, e na pergunta dele havia uma busca, desesperada por entender o mundo dos adultos. Homem que presta cuida, não machuca, Januário respondeu. Homem que presta protege os mais fracos, não se aproveita deles. Homem que presta constrói, não destrói. Então meu pai não presta, Natanael concluiu, a voz carregada de uma tristeza profunda. Seu pai perdeu o rumo, Januário disse devagar. Mas isso não quer dizer que você vai perder também. Você é diferente dele, menino. Vejo isso no jeito que você cuida da sua mãe e dos seus irmãos. Laísa, a menina de 8 anos, era a mais quieta de todos. Ela ficava sempre perto da mãe, abraçada na bonequinha de pano, observando tudo com aqueles olhos grandes e tristes. Mas às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, ela sorria para Januário. Um sorriso pequeno, desconfiado, mas cheio de esperança. E Elisandra, oxente, Elisandra era o maior problema de todos para o coração confuso de Januário. Ela tinha um jeito de olhar para ele, um jeito de agradecer por coisas simples, um café quentinho, um lugar seguro para dormir, que fazia ele lembrar como era bom ser necessário para alguém. Uma noite, depois que as crianças tinham dormido, eles ficaram conversando na varanda. O céu estava estrelado que nem manto de festa junina, e no ar tinha um cheiro gostoso de terra molhada. Seu Januário, Elisandra disse baixinho, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Fale, ele respondeu, sentindo o coração acelerar. Eu sei que a gente está dando trabalho para o senhor. Sei que o senhor não pediu para ter uma família estranha, invadindo sua paz. Ela parou, respirou fundo. Mas eu queria que soubesse que esses 3 dias foram os primeiros em anos que minhas crianças dormiram sem medo. Januário ficou calado, mexendo nas mãos calejadas. O senhor podia ter fechado a porta na nossa cara naquela noite, ela continuou. Podia ter mandado a gente embora no dia seguinte, mas não mandou. Por quê? Era uma pergunta que Januário vinha se fazendo também. Por que tinha arriscado a paz de 15 anos por uma família de estranhos? Por que, ele disse devagar. Quando vi vocês naquela porta, molhados e com medo, lembrei de uma coisa que tinha esquecido, que a dor da gente fica menor quando ajuda a diminuir a dor dos outros. Elisandra o olhou com carinho. O senhor é um homem bom, Januário, muito bom. E foi nesse momento, meu povo, que Januário percebeu uma coisa que o apavorou. Ele estava se apaixonando, não só por Elisandra, mas por aquela família toda. Depois de 15 anos jurando que nunca mais ia se abrir para ninguém, ele estava deixando 4 pessoas entrarem no coração empedernado dele. E isso era perigoso, porque amar significava poder perder de novo. Foi no 4º dia que Mateus voltou. Só que dessa vez ele não veio sozinho. Trouxe junto 2 homens da cidade, o delegado suplente e um escrivão, montados em cavalos e carregando papéis oficiais. Januário Silva! Gritou o delegado quando chegou na frente da casa. Tem uma denúncia contra o senhor por sequestro de família. Abra essa porta. O coração de Januário gelou. Sequestro? Ele estava protegendo, não sequestrando. Mas sabia que na lei às vezes a verdade não importava tanto quanto quem tinha influência. Elisandra ficou pálida que nem cera. Ele conseguiu, ela sussurrou. Conseguiu convencer as autoridades. As crianças se agarraram nela e Benício correu para os braços de Januário. Padrinho, não deixa eles me levarem. Januário olhou para aquele menino nos braços dele, para Elisandra desesperada, para Natanael tentando ser forte, para Laísa escondida atrás da boneca. E naquele momento, ele soube que tinha chegado a hora de escolher. Ou voltava para a solidão segura da serra, ou lutava por uma família que mal conhecia, mas que já amava. Abra essa porta, Januário! O delegado gritou de novo. Ou vamos derrubar! Januário respirou fundo, olhou para Elisandra e disse, seja o que Deus quiser, mas não vou entregar vocês sem lutar. E quando abriu a porta para enfrentar a lei, ele sabia que estava arriscando não só a liberdade, mas a chance de ter uma família de novo. O preço do amor sempre foi alto, mas pela primeira vez em 15 anos, Januário achou que valia a pena pagar. A verdadeira batalha estava apenas começando. Noite depois que as autoridades foram embora, meu povo, Januário não conseguiu pregar o olho.
Ficou na varanda, sentado naquela cadeira de balanço, olhando para o céu estrelado e sentindo o peso do mundo nas costas. Dentro de casa, Elisandra tinha conseguido fazer as crianças dormirem, mas ele sabia que elas estavam assustadas. Benício tinha perguntado 3 vezes se iam ter que ir embora no dia seguinte. Laísa tinha chorado baixinho até pegar no sono. E Natanael? Oxente, Natanael tinha ficado calado demais, com aquele olhar de quem estava se preparando para mais uma decepção na vida. Como foi que cheguei nessa situação? Januário murmurou para si mesmo, mexendo no cavalinho de madeira que ainda carregava. No bolso. 15 anos de paz e agora tô no meio de uma guerra que nem sei se posso ganhar. Foi aí que Elisandra apareceu na varanda, trazendo 2 xícaras de café quentinho. Não tá conseguindo dormir? Ela perguntou baixinho, se sentando na cadeira ao lado. Como é que vou dormir? Januário respondeu, a voz carregada de cansaço. Amanhã pode ser que venham buscar vocês e eu não sei o que fazer para impedir. Elisandra ficou calada um momento, tomando o café devagar. Depois disse uma coisa que foi direto no coração dele. Seu Januário, por que o senhor tem tanto medo de nos perder? A gente mal se conhece há 1 semana. A pergunta pegou Januário desprevenido. Por que mesmo? Porque doía tanto pensar em ver aquela família indo embora? Por que ele começou, mas a voz embargou. Respirou fundo e tentou de novo. Porque faz 15 anos que eu tô morto por dentro, Elisandra. E vocês me fizeram lembrar como é que é estar vivo. Conte. Para mim, ela pediu suave. Conte o que aconteceu 15 anos atrás que fez o senhor se esconder do mundo. Januário olhou para ela, depois para o céu, depois para as próprias mãos calejadas. Nunca tinha contado a história completa para ninguém. Nem sabia se conseguia. Eu era casado. Ele começou devagar, com uma mulher chamada Josefa, a criatura mais doce que Deus botou nessa terra. E a gente tinha um filho, Pedrinho, um menino pequeno, da idade do seu Benício. A voz dele foi ficando mais fraca, mais dolorida. Morávamos numa casinha na cidade. Eu trabalhava de carpinteiro, fazia móvel para todo mundo. Era uma vida simples, mas era nossa vida. Era feliz. Elisandra se aproximou na cadeira, sentindo que ele precisava contar. Precisava botar para fora aquela dor guardada há tanto tempo. Numa noite de chuva forte, o Pedrinho ficou doente. Febre alta, tossia que só. Josefa ficou preocupada. Me mandou buscar remédio na farmácia. Era longe e estava chovendo que nem o fim do mundo, mas fui correndo. Januário parou, limpou a garganta, mas as lágrimas já estavam começando a descer. Quando voltei, quando voltei a casa tinha desabado. A chuva tinha encharcado a parede dos fundos e ela não aguentou o peso. Veio tudo abaixo. Meu Deus! Elisandra sussurrou, levando a mão ao peito. Cavei que nem doido, gritei, até ficar rouco. Quando consegui tirar eles de debaixo dos escombros, a voz de Januário se quebrou completamente. Josefa já tinha partido e o Pedrinho. Meu menino morreu nos meus braços, chamando papai, papai, antes mesmo de chegar no hospital. Foi aí que a barragem se rompeu, meu povo. Januário chorou, que nem criança. Chorou 15 anos de dor guardada, chorou a culpa que carregava no peito feito pedra pesada. Foi culpa minha. Ele soluçou. Se eu não tivesse saído de casa, se tivesse percebido que a parede estava perigosa, se tivesse... Não! Elisandra interrompeu-se, levantando e indo abraçar ele. Não foi culpa sua, foi um acidente terrível, mas não foi culpa sua. Como é que não foi? Januário gritou, a dor de 15 anos explodindo de uma vez. Eu era o homem da casa. Era minha obrigação proteger eles. E quando eles mais precisaram de mim, eu não estava lá. Elisandra segurou o rosto dele entre as mãos, obrigando ele a olhar nos olhos dela. Escuta bem o que vou falar, Januário Silva. Você saiu na chuva torrencial para buscar remédio para o seu filho doente. Isso não é falha, isso é amor. Você não tinha como saber que a casa ia desabar. Ninguém tinha. Mas eles morreram. Ele chorou. E você ficou vivo. Ficou vivo para sofrer, para carregar essa dor, para se culpar todos os dias. Mas também ficou vivo para que 15 anos depois pudesse abrir a porta para uma família que precisava de proteção. Januário olhou para ela através das lágrimas. Como assim? Você acha que foi coincidência a gente ter chegado aqui justo? Na sua porta? Você acha que foi acaso você ter decidido nos ajudar depois de 15 anos fugindo de gente? Elisandra sorriu através das próprias lágrimas. Talvez Josefa e Pedrinho
tivessem que partir para que você pudesse aprender a amar de novo, para que pudesse salvar outras vidas. Não sei não, Elisandra. Às vezes acho que tudo que eu toco vira desgraça. Natanael tá virando desgraça. Laísa tá virando desgraça. Benício tá virando desgraça. Ela perguntou. Porque foi você que ensinou meu filho mais velho o que é ter um pai de verdade. Foi você que fez minha filha voltar a sorrir. Foi você que deu pro Benício a segurança que ele nunca teve. Januário ficou calado, processando as palavras dela. E eu? Elisandra continuou baixinho. Eu vivi anos apanhando, anos com medo, anos achando que não merecia ser amada direito. Mas você me trata como se eu fosse a mulher mais preciosa do mundo. É porque você é, Januário disse sem pensar. Elisandra sorriu secando as lágrimas dele com o dedo. Então para de se culpar pelo passado e começa a lutar pelo futuro. Josefa e Pedrinho se foram, mas Natanael, Laísa, Benício e eu estamos aqui. Estamos vivos, estamos precisando de você, estamos te amando. Naquele momento, meu povo, alguma coisa se curou no coração partido de Januário. Não a dor toda, essa ele ia carregar sempre, mas a culpa que o consumia, essa começou a se dissolver feito sal na água. Você tem razão, ele disse limpando o rosto. Não posso mudar o que aconteceu 15 anos atrás, mas posso lutar pelo que tenho hoje. E vai lutar? Januário se levantou. Olhou para a casa onde dormiam 3 crianças que tinham começado a chamar ele de pai e sentiu uma determinação nova crescendo no peito. Vou lutar sim, vou lutar com unhas e dentes, porque essa família é minha segunda chance. E dessa vez eu não vou falhar. E quando ele abraçou Elisandra ali na varanda, sob o céu estrelado da Serra do Cruzeiro, Januário soube que tinha escolhido viver de novo, que tinha escolhido amar de novo, mesmo sabendo que amar sempre traz o risco de perder. Mas agora, ele sabia também que não amar, por medo de perder, era pior que a própria morte. O julgamento estava chegando. E Januário Silva ia provar para todo mundo que um homem que aprende a chorar também aprende a lutar. O dia do julgamento chegou que nem tempestade anunciada, meu povo. Lá estava Januário, vestido com a camisa boa que não usava há 15 anos, sentado numa cadeira dura do pequeno tribunal da cidade, com o coração batendo descompassado que nem tambor de zabumba. Do outro lado, Mateus estava sentado com o peito estufado, cercado por um advogado de fala mansa que tinha trazido da capital. O homem falava bonito, usava palavras difíceis e pintava Mateus como um pai de família preocupado que só queria seus filhos de volta. Meritíssimo, o advogado disse para o juiz. Um senhor de cabelos brancos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Meu cliente é um trabalhador honesto que teve sua família sequestrada por um ermitão perigoso. As crianças estão sendo mantidas contra a vontade numa casa isolada, longe da civilização. Januário sentiu a raiva subir que nem maré cheia. Sequestro. Ele que tinha aberto a porta na tempestade, que tinha dividido o pouco que tinha protegido aquela família quando mais precisaram. Mas quando chegou a vez dele falar, as palavras emperraram na garganta. 15 anos de silêncio não se quebram fácil. E ali diante de toda aquela gente da cidade, olhando para ele com curiosidade e desconfiança, Januário se sentiu pequeno que nem formiga. Eu não sequestrei ninguém não, senhor juiz. Ele gaguejou. Eles chegaram na minha porta pedindo ajuda na tempestade. Eu só abri a porta. O advogado de Mateus sorriu que nem cobra pronta para dar o bote. Vossa Excelência, esse homem vive sozinho há 15 anos. Não é natural. Que interesse teria em abrigar uma família se não intenções criminosas? Foi aí que alguma coisa estourou no peito de Januário. Ele se levantou da cadeira e pela primeira vez em 15 anos, a voz dele saiu clara e forte. Porque família não é só sangue, seu doutor. Família é quem cuida quando a gente está precisando. É quem divide o pão quando está com fome. É quem protege quando está com medo. O tribunal ficou em silêncio. Januário continuou, as palavras saindo do fundo da alma. Esse homem aí, ele apontou para Mateus, pode ser pai de sangue dessas crianças, mas pai de verdade é quem ama, quem protege, quem ensina o certo. Pai de verdade não faz a família. Ter medo dele faz a família se sentir segura com ele. Mateus ficou vermelho de raiva, mas o advogado pôs a mão no braço dele para ele ficar quieto. Meritíssimo. O advogado tentou de novo.
Esse homem está claramente transtornado pela solidão. Não tem condições de cuidar de crianças. Foi nesse momento que a porta do tribunal se abriu e entrou uma procissão que ninguém esperava. Era o povo da cidade. Dona Conceição da Venda, seu Raimundo do Correio, Dona Benedita, que cuidava da igreja, e mais uns 10 ou 15 moradores. Com licença, seu juiz, disse Dona Conceição, uma senhora baixinha, mas de voz firme. A gente veio testemunhar a favor do Januário. O juiz franziu a testa. Testemunhar sobre o quê? Sobre o tipo de homem que ele é, respondeu seu Raimundo. Januário pode viver sozinho, mas todo mês ele vem na cidade vender lenha. Nunca deu trabalho para ninguém. Nunca desrespeitou alma viva. É homem trabalhador e honesto. Dona Benedita se adiantou. E nos últimos dias, toda vez que a gente via ele com aquelas crianças na cidade, elas estavam sorrindo, estavam felizes. Não, parecia sequestro não, parecia família. Uma por uma as pessoas foram falando. Contaram como tinham visto Januário ensinando Natanael a escolher madeira boa na loja de ferramentas. Como tinham visto ele comprando doce para Laísa na venda da Dona Conceição, o primeiro doce que a menina ganhava em meses. Como tinham visto Benício agarrado na mão dele, chamando de padrinho com carinho. E tem mais uma coisa, disse Dona Conceição, olhando direto para os olhos do juiz. Elisandra veio conversar comigo ontem. Mostrou os roxos que ainda tem no corpo. Contou como vivia com medo, como as crianças se escondiam quando o pai chegava bêbado em casa. O advogado de Mateus tentou protestar, mas o juiz mandou ele ficar quieto. Elisandra, o juiz chamou. A senhora pode se aproximar? Elisandra se levantou devagar, tremendo que nem vara verde. Mas quando olhou para Januário, achou força nos olhos dele. Seu juiz, ela disse com voz firme, eu não fui sequestrada. Eu fugi. Fugi porque não aguentava mais ver meus filhos com medo do próprio pai. Januário não me obrigou a ficar na casa dele. Ele me ofereceu um lugar seguro quando eu mais precisava. E as crianças? O juiz perguntou. Como elas se sentem? Foi aí que Benício se soltou da mão da mãe e correu para o lado de Januário. O menino agarrou na perna dele e olhou para o juiz com aqueles olhos grandes e sinceros. Seu juiz, eu não quero voltar para casa. Lá eu tenho medo. Aqui com o padrinho Januário, eu me sinto seguro. Laísa se aproximou também, abraçando a bonequinha. Padrinho Januário faz café gostoso e não grita com a gente. E Natanael, o menino de 12 anos que carregava a responsabilidade demais nos ombros, disse a coisa mais importante de todas. Seu juiz, Januário me ensinou que homem de verdade protege, não machuca. Quero aprender a ser homem com ele, não com meu pai. O tribunal ficou em silêncio. Até Mateus parecia ter perdido a fala diante do testemunho dos próprios filhos. O juiz olhou para todos, depois para os papéis na mesa, depois de novo para Januário. Senhor Januário Silva, ele disse solenemente, considerando todos os testemunhos apresentados e considerando que as supostas vítimas de sequestro declaram categoricamente que não foram sequestradas, mas sim protegidas, este tribunal concede a guarda temporária das crianças ao senhor Januário e à mãe das crianças, até que um estudo social mais aprofundado seja realizado. Mateus explodiu. Isso é injustiça. São meus filhos. Seus filhos, o juiz respondeu com firmeza. Têm direito à segurança e ao bem-estar. E pelos depoimentos que ouvi hoje, eles encontraram isso na casa do senhor Januário. Quando saíram do tribunal, Benício agarrou na mão de Januário e disse, padrinho, agora eu posso te chamar de pai? Januário se ajoelhou na altura do menino, os olhos marejados. Pode, meu filho, pode chamar de pai sim. E ali, na frente de todo mundo, Januário abraçou aquelas 3 crianças como se fossem suas próprias. Depois olhou para Elisandra e disse baixinho, agora somos uma família de verdade. Mas ele sabia que a luta não tinha acabado. Mateus não. Ia desistir fácil. E a guarda era só temporária. Teria que provar todo dia que era digno de ser pai daquelas crianças. Mas pela primeira vez em 15 anos, Januário não tinha medo de lutar por alguma coisa. Porque tinha aprendido que amor não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe. 6 meses depois do julgamento, meu povo, a vida na Serra do Cruzeiro tinha mudado, que nem dia para noite. A casinha de taipa, que por 15 anos só conheceu, silêncio agora estava cheia de vida. Risos de criança, conversas de jantar, barulho de gente que se ama de verdade. Januário tinha ampliado a casa.
construindo mais 2 quartos nos fundos. Com as próprias mãos calejadas, ele ergueu paredes, botou telhas, fez janelas. E a cada tijolo que assentava, sentia que estava construindo mais que uma casa, estava construindo um lar. Pai, Benício chamou numa manhã ensolarada: "Me ensina a fazer uma mesa igual a que o senhor fez?" Pai, a palavra ainda fazia o coração de Januário pular no peito toda vez que escutava. 6 meses, e ainda não tinha se acostumado com a alegria de ser necessário, de ser amado, de ter gente que dependia dele. "Claro, meu filho", Januário respondeu, pegando a mão pequena do menino. "Mas primeiro tem que aprender a segurar direito a ferramenta." Natanael, que agora tinha 13 anos e estava virando rapaz, se aproximou também. O menino tinha crescido, muito nesses meses. Não só de altura, mas de confiança. Os olhos dele não carregavam mais aquele medo constante de criança maltratada. "Pai Januário", ele disse, usando o nome carinhoso que tinha inventado para diferenciar do pai biológico. "Posso vender lenha com o senhor na cidade hoje?" "Pode sim, menino. Tá na hora de você aprender o negócio da família." Família. Como? Essa palavra tinha ganhado um significado bonito na boca de Januário. Família era Liza, cantarolando baixinho enquanto ajudava Elisandra a cozinhar. Família era Benício dormindo agarrado nele quando tinha pesadelo. Família era Natanael perguntando conselhos de homem para homem. Família era Elisandra sorrindo de verdade pela primeira vez em anos. Mas nem tudo era alegria pura, não. O fantasma de Mateus ainda assombrava aquela casa. Elisandra às vezes acordava no meio da noite, suando frio, achando que tinha ouvido barulho de cavalo na trilha. Liza ainda se escondia debaixo da cama quando escutava vozes estranhas. E Natanael, por mais que confiasse em Januário, carregava uma raiva no peito que às vezes explodia sem aviso. "Por que ele não some de vez? Da nossa vida?" Natanael perguntou numa dessas tardes, depois que tinham visto Mateus rondando perto da cidade de novo. "Por que não aceita que a gente não quer mais nada com ele?" Januário parou o trabalho e olhou para o menino. Era uma pergunta difícil, dessas que não tem resposta fácil, porque tem gente no mundo que confunde posse com amor. Ele explicou: "Seu pai acha que vocês são propriedade dele, não pessoas com vontade própria. Mas isso não é culpa sua, Natanael. Você não é responsável pelos erros dele." Era numa tarde dessas conversas que chegou a notícia que mudaria tudo de vez. Dona Conceição apareceu na casa ofegante, trazendo uma carta oficial que tinha chegado no correio. "Januário, meu filho", ela disse, o rosto vermelho de tanto correr. "Chegou uns papéis importantes para você, do Tribunal da Capital." Elisandra empalideceu. "É sobre a guarda?" Januário abriu a carta com as mãos tremendo. Leu uma vez, depois outra, e quando levantou os olhos, tinha lágrimas descendo pelo rosto barbudo. "O que foi, pai?" Benício perguntou, agarrando na perna dele. "A guarda", Januário disse com voz embargada. "A guarda definitiva foi aprovada. E tem mais. Tem autorização para adoção legal." O silêncio que se fez na casa foi quebrado pelo grito de alegria de Liza, que pela primeira vez em meses sorriu aberto, sem medo. Natanael abraçou Januário com força, e Benício começou a pular que nem cabrito solto. "Quer dizer que somos uma família de verdade agora?" Elisandra perguntou, os olhos brilhando. "De verdade verdadeira", Januário confirmou. Mateus perdeu o poder pátrio. A justiça decidiu que lugar de criança é onde tem amor e segurança. 2 meses depois, numa manhã de setembro, Januário se vestiu com a roupa boa de novo e foi para o cartório da cidade. Mas dessa vez não era para se defender. Era para assinar os papéis mais importantes da vida dele. "Januário Silva", disse a escrivã, uma senhora de óculos que parecia mais emocionada que ele próprio. "O senhor tem certeza que quer adotar essas 3 crianças como filhos legítimos?" "Tenho", Januário respondeu sem hesitar. "Mais certeza. Que isso eu nunca tive de nada na vida." Quando saíram do cartório, as crianças tinham um novo sobrenome: Silva. Natanael Silva, Liza Silva, Benício Silva. E tinham um pai que tinha escolhido amar eles não por obrigação de sangue, mas por decisão do coração. "E agora, pai?" Natanael perguntou. "O que vai acontecer agora?" Januário olhou para seus 3 filhos, depois para Elisandra, que tinha virado mais que companheira, tinha virado a mulher da vida dele, e sentiu uma paz que não conhecia há 15 anos. "Agora a gente vai ser feliz", ele disse simples.
Vai trabalhar junto, crescer junto, cuidar um do outro. Vai ser família de verdade. Naquela noite, sentados na varanda da casa ampliada, vendo as estrelas aparecerem no céu da serra, Benício fez a pergunta que estava no coração de todos. Pai, agora que somos uma família oficial, a gente nunca mais vai se separar? Januário olhou para aquele menino que tinha trazido de volta a vontade de viver, para Laíssa que tinha voltado a sorrir, para Natanael que tinha aprendido o que era ter um pai de verdade, para Elisandra que tinha encontrado um homem que a amava sem machucá-la. Nunca mais, meu filho, ele prometeu. Família que se escolhe com o coração é para a vida toda. E pela primeira vez em 15 anos, Januário Silva, que tinha sido o fantasma da Serra do Cruzeiro, se sentiu completamente vivo. Tinha aprendido que amor não é fraqueza, é coragem. Que família não é só sangue, é escolha. E que às vezes, quando a gente abre a porta para o necessitado, quem acaba sendo salvo é a gente mesmo. Mas a vida ainda guardava surpresas para aquela família. E a maior de todas estava chegando de uma forma que ninguém esperava. 1 ano depois da adoção oficial, meu povo. A vida na Serra do Cruzeiro parecia um sonho, que Januário não queria acordar nunca. A casa tinha virado um lar de verdade, com quintal cheio de galinha, horta bem cuidada e uma varanda onde a família se reunia toda noite para conversar e ver as estrelas. Natanael, agora com 14 anos, tinha virado o braço direito de Januário no trabalho. O menino aprendeu não só a cortar lenha, mas também carpintaria, e já fazia móveis pequenos que vendiam na cidade. Os pesadelos com o pai biológico tinham diminuído, e ele sorria mais, falava mais, sonhava com um futuro que antes parecia impossível. Leissa, aos 9 anos, tinha se tornado a alegria da casa. Cantava enquanto ajudava Elisandra na cozinha. Cuidava das galinhas como se fossem bichinhos de estimação, e toda noite pedia para Januário contar uma história antes de dormir. A bonequinha de pano maltratada tinha ganhado companhia. Agora, ela tinha um guarda-roupa inteiro de bonecas, que Januário esculpia nas horas vagas. E Benício? Oxente, Benício tinha se tornado a sombra feliz de Januário. Aos 6 anos, o menino seguia o pai adotivo para todo canto. Imitava cada gesto, cada palavra, cada jeito de ser. Quando alguém perguntava de quem ele era filho, respondia com orgulho: "Sou filho do Januário Silva, o melhor pai do mundo todo." Mas foi numa manhã de dezembro, quando o calor estava rachando a terra e os passarinhos procuravam sombra, que chegou a notícia que ia mexer com o coração daquela família de uma forma que ninguém esperava. Elisandra tinha acordado meio esquisita, enjoada sem conseguir tomar o café da manhã. Januário ficou preocupado, porque a mulher dele nunca ficava doente. Era forte que nem pau d'arco, sempre disposta para trabalho e alegria. "Tá sentindo o quê, meu amor?" Ele perguntou, passando a mão na testa dela para ver se estava com febre. "Não sei não, Januário. Tô meio tonta, meio enjoada. Deve ser alguma coisa que comi ontem." Mas quando Dona Conceição apareceu para uma visita e viu Elisandra daquele jeito, a mulher experiente logo desconfiou de uma coisa. "Elisandra, menina," ela disse com um sorriso maroto, "quando foi sua última menstruação?" A pergunta caiu na cozinha que nem bomba. Elisandra ficou pensativa, contando nos dedos, e de repente o rosto dela ficou branco que nem algodão. Faz quase 3 meses, ela sussurrou. 3 meses? Januário repetiu, sem entender direito onde a conversa estava chegando. "Januário, meu filho," Dona Conceição disse com carinho. "Parece que vocês vão ganhar mais um bebê na família." O silêncio que se fez na casa foi quebrado pelo barulho da xícara de café caindo da mão de Januário e se espalhando no chão. "Bebê, ele ia ser pai de novo? Pai biológico? Não pode ser," ele murmurou, se sentando numa cadeira porque as pernas ficaram bambas. "Não pode ser." Elisandra olhou para ele com medo nos olhos. Você não quer?" A pergunta dela foi como um tapa na cara de Januário. Ele olhou para a mulher que amava, viu o medo de rejeição nos olhos dela e percebeu que tinha reagido do jeito errado. "Não é isso, meu amor," ele disse correndo para abraçar ela. É que eu tô com medo." "Medo de quê?" Januário respirou fundo. "Medo de não conseguir proteger mais uma criança. Medo de que aconteça alguma coisa ruim de novo. Medo de ser pai biológico depois de tanto tempo." Foi aí que Natanael, que tinha escutado tudo da varanda, entrou na cozinha com um sorriso
de orelha a orelha. Pai, a gente vai ter um irmãozinho? Ele perguntou. E pela primeira vez em meses, Januário viu o menino realmente animado com alguma coisa. Parece que sim, filho. Januário respondeu ainda meio atordoado. Que bom, Laísa gritou, aparecendo do nada. Sempre quis um irmão bebê para cuidar. E Benício, que não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas via todo mundo falando, de bebê perguntou: Pai, o bebê vai me chamar de irmão mais velho? Naquele momento, vendo a alegria das 3 crianças, vendo a esperança nos olhos de Elisandra, Januário sentiu o medo dar lugar a uma emoção diferente. Era felicidade, misturada com terror, alegria misturada com responsabilidade. Vou ser pai aos 46 anos, ele disse para si mesmo. Vou ter que aprender tudo de novo. Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Januário. Ele, que tinha construído uma rotina certinha com as 3 crianças, agora tinha que se preparar para receber um bebê. E não era só questão prática, era questão emocional. Toda noite, ele punha a mão na barriga crescente de Elisandra e conversava com a criança que vinha chegando. Oi, pequenino, sou seu papai. Sei que você ainda está aí dentro, mas já te amo muito. E prometo que vou cuidar bem de você. Mas junto com a alegria, vinha sempre aquele medo que ele não conseguia espantar. E se acontecesse alguma coisa com Elisandra no parto? E se o bebê nascesse doente? E se ele não soubesse ser pai de um recém-nascido depois de tanto tempo? Foi numa dessas noites de angústia que Natanael se aproximou dele na varanda. Pai, posso falar uma coisa? Claro, filho. O senhor está com medo do bebê? Januário olhou para o menino de 14 anos que às vezes parecia mais velho que ele próprio. Como você sabe? Porque vejo no jeito que o senhor fica olhando para a barriga da mamãe. É o mesmo olhar que eu tinha quando tinha medo do meu pai biológico voltar para nos buscar. A comparação doeu no coração de Januário. Não é medo do bebê, Natanael. É medo de não conseguir proteger ele. Pai, Natanael disse com uma sabedoria que comoveu Januário. O Senhor já protegeu a gente 3 quando nem éramos seus filhos de sangue. Vai proteger este também, que vai ser de sangue e de coração junto. E se alguma coisa der errado, aí a gente enfrenta junto, como família. O Senhor me ensinou que família verdadeira não abandona nos momentos difíceis. Naquela mesma noite, Benício apareceu com um desenho que tinha feito. Era Januário, Elisandra, ele, Natanael, Laísa e mais um bonequinho pequenino no colo da mãe. Em cima estava escrito com a letra torta dele: Minha família completa. Para quando o bebê nascer, pai, Benício explicou. Para ele saber que já tem família esperando. Foi aí que Januário entendeu uma coisa importante. Ele não estava ganhando só mais um filho. Ele estava vendo os filhos que já tinham se tornarem irmãos mais velhos, protetores, cuidadores. A família não estava só crescendo em número, estava crescendo em amor. O dia do parto chegou numa manhã de maio, quando o friozinho da madrugada ainda pairava no ar. Elisandra acordou Januário com dores que vinham e iam, e ele soube na hora que tinha chegado a hora. Natanael, ele chamou. Vai buscar Dona Benedita, a parteira, corre! As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Januário. Ele andava de um lado para o outro na varanda, enquanto ouvia os gemidos de dor de Elisandra vindo do quarto. Benício e Laísa ficaram agarrados nele, nervosos, mas animados. Pai, tá doendo muito na mamãe? Laísa perguntou. É assim mesmo, filha. Bebê vem ao mundo com esforço, mas depois vem a alegria. Quando finalmente ouviu o primeiro choro do bebê, Januário sentiu as pernas falharem. Era um choro forte e saudável, de criança que chegava ao mundo cheia de vida. Januário, Dona Benedita chamou. Venha conhecer sua filha. Filha, uma menina. Januário entrou no quarto com o coração disparado e viu Elisandra segurando um bebezinho rosado pequenininho, perfeito. Quer pegar ela? Elisandra perguntou sorrindo apesar do cansaço. Com mãos tremendo que nem folha seca, Januário pegou a filha no colo. Ela abriu os olhinhos e olhou direto para ele, como se já soubesse que aquele era o papai dela. Oi, pequenina. Ele sussurrou, lágrimas descendo pelo rosto. Bem-vinda à nossa família. E naquele momento, meu povo, Januário Silva, que tinha sido o fantasma da Serra do Cruzeiro, que tinha passado 15 anos se culpando pela morte da primeira família, soube que tinha renascido completamente. Não era mais o homem assombrado pelo passado. Era um pai de 4 filhos, marido de uma mulher que amava, construtor de uma família que escolheu e que o escolheu de volta. A menina se chamaria Esperança, porque era isso que ela representava.
A esperança de que o amor sempre pode recomeçar, de que nunca é tarde para ser feliz, de que família verdadeira é a que se constrói com carinho, paciência e coragem de amar sem garantias. Quando os outros, 3 filhos entraram para conhecer a irmãzinha e se apertaram todos no quarto pequeno, Januário olhou ao redor e pensou: Josefa, Pedrinho, onde vocês estiverem, saibam que aprendi a viver de novo e que o amor de vocês não morreu, se multiplicou. 10 anos depois do nascimento de Esperança, meu povo, a Serra do Cruzeiro, tinha se tornado conhecida em toda a região, não mais como a Casa do Fantasma, mas como o lugar onde morava a família Silva, uma família que todo mundo respeitava e admirava. Januário, agora com 56 anos, tinha cabelos grisalhos que reluziam no sol da manhã, mas o olhar dele brilhava com uma paz que não conhecia antes. A casa tinha crescido de novo. Agora era uma propriedade próspera, com oficina de carpintaria, criação de galinhas, horta grande e uma varanda ampla onde a família se reunia toda noite. Natanael, aos 24 anos, tinha se tornado um homem de respeito. Trabalhava como carpinteiro ao lado do pai adotivo, mas também tinha aberto um pequeno negócio de móveis na cidade. Era casado com Marina, uma moça doce da região, e moravam numa casinha que Januário tinha ajudado a construir no terreno ao lado. O que mais orgulhava Januário era ver como Natanael tratava a esposa, com carinho, respeito, proteção sem posse. Pai, Natanael disse numa manhã enquanto trabalhavam juntos na oficina, Marina tá grávida. Você vai ser avô. Januário parou o que estava fazendo e olhou para o filho adotivo. Avô, ele que tinha passado 15 anos achando que nunca mais ia ter família, agora ia ser avô. Sério mesmo, filho? Sério. Porque se não fosse o senhor, eu nunca teria aprendido a ser homem de verdade. Oxente, como é que um coração aguenta tanta emoção? Januário abraçou o filho que tinha criado desde os 12 anos e sentiu que a vida tinha dado uma volta completa. Leisa, aos 19 anos, tinha virado uma moça linda e estudiosa. Tinha conseguido uma bolsa para estudar na capital, mas todo fim de semana voltava para casa. Era ela quem cuidava de Esperança quando Elisandra precisava sair. E tinha uma paciência com a irmã mais nova que comovia todo mundo. Pai, ela disse, numa dessas visitas, conheci um rapaz na faculdade. Ele é bom, trabalhador, me trata bem. Queria que o senhor conhecesse ele. Ele te respeita? E foi a primeira pergunta de Januário. Respeita sim, pai. Nunca levantou a voz para mim, nunca me fez sentir medo. É o contrário do outro pai que a gente teve. Januário sorriu. Então quero conhecer esse rapaz, mas ele vai ter que passar pelo teste do pai mais protetor da Serra do Cruzeiro. Benício, aos 16 anos, tinha se tornado o orgulho da família. Era inteligente, trabalhador e tinha o coração bom, que nem o do pai adotivo. Estava terminando os estudos na cidade e sonhava em ser professor. Pai, ele disse numa dessas tardes, quero fazer igual o senhor fez comigo. Como assim, filho? Quero ajudar crianças que não têm pai, que passam pelo que eu passei. Quero ser professor para ensinar e proteger ao mesmo tempo. E Esperança. Oxente, Esperança era a alegria da casa. Aos 10 anos era uma menina esperta, corajosa, que não tinha medo de nada. Subia em árvore e ajudava na oficina e tinha o mesmo coração generoso do pai. Mas nem tudo era só alegria, não. O fantasma de Mateus ainda assombrava a família, às vezes. Ele nunca tinha aceito a perda dos filhos e de vez em quando aparecia bêbado na cidade, falando mal de Januário, dizendo que ia recuperar o que era dele. Numa dessas aparições, ele chegou até a procurar Natanael no trabalho. Você é meu filho, ele gritou na frente de todo mundo. Sangue do meu sangue, não pode ter esquecido de mim. Natanael olhou para aquele homem que um dia foi seu pai biológico e sentiu nada, nem raiva, nem medo. Só uma tristeza profunda por ver um ser humano tão perdido. Senhor Mateus, ele disse com calma, eu tenho pai. Um pai que me ensinou a trabalhar, a respeitar mulher, a construir ao invés de destruir. O senhor teve a chance de ser esse pai e escolheu outro caminho. Mas eu sou seu pai de sangue que me batia, que batia na minha mãe, que fazia a gente dormir com medo toda noite. Isso não é ser pai. Isso é ser um estranho perigoso que morava na mesma casa. Mateus ficou sem resposta, e Natanael continuou, a voz firme, mas sem raiva.
Eu oro por você toda noite, Senhor Mateus. Oro para que um dia o Senhor encontre a paz e pare de carregar esse veneno no coração. Mas não vou deixar que destrua a família que construí. Foi nessa época que chegou na Serra do Cruzeiro uma notícia que mexeu com todo mundo. Um homem da região vizinha tinha aparecido na cidade, perguntando por Januário. Era um viúvo com 3 filhos pequenos, que tinha ouvido falar da história da família Silva e queria conselhos sobre como criar crianças sozinho. Seu Januário, o homem disse quando chegou à casa, me disseram que o senhor entende de cuidar de família. Minha esposa morreu faz 6 meses e eu tô perdido. Não sei como cuidar de 3 crianças sozinho. Januário olhou para aquele homem desesperado e viu a si mesmo 15 anos atrás, perdido, assustado, sem saber por onde começar. Entre e sente aqui, ele disse, indicando a varanda. Vamos conversar. E conversaram a tarde toda. Januário contou sua história. Explicou como tinha aprendido que cuidar de criança não era só dar comida e abrigo, mas dar amor, atenção, proteção emocional. Ensinou que homem de verdade não tem vergonha de chorar com os filhos, de pedir ajuda, de admitir que não sabe tudo. A coisa mais importante, Januário disse no final, é eles saberem que podem contar com você, que não importa o que aconteça, você vai estar lá para proteger e cuidar. O homem saiu dali transformado e logo começou a correr na região, que na Serra do Cruzeiro morava um homem que ensinava outros homens a serem pais de verdade. Começaram a chegar outros, homens que tinham perdido esposas, homens que não sabiam como lidar com filhos adolescentes, homens que queriam aprender a construir ao invés de destruir. E Januário, que um dia tinha fugido do mundo, agora recebia o mundo na sua casa. Ensinou carpintaria para uns, paciência para outros. Mostrou que força verdadeira não é a que quebra, é a que constrói. Numa dessas tardes de setembro, sentado na varanda vendo Esperança brincar no quintal, com Elisandra ao lado fazendo crochê, Natanael trabalhando na oficina e esperando a visita de Laisa e Benício no fim de semana, Januário refletiu sobre a jornada que tinha feito, de fantasma assombrado a patriarca respeitado, de homem que fugia do amor a homem que ensinava outros a amar, de coração empedernado a coração que se multiplicava em cada pessoa que ajudava. No que tá pensando? Elisandra perguntou, vendo ele perdido em pensamentos. Tô pensando que a vida é estranha, meu amor. Passei 15 anos achando que tinha perdido tudo, mas na verdade estava sendo preparado para ganhar muito mais. Como assim? Se Josefa e Pedrinho não tivessem partido, eu nunca teria estado sozinho naquela noite de tempestade. Nunca teria aberto a porta para vocês. Nunca teria aprendido que família não é só quem nasce com a gente, é quem escolhe ficar. Elisandra segurou a mão dele. E agora? Agora sei qual é meu propósito na vida. Não é só cuidar da nossa família. É ensinar outros homens que solidão não é força, que cuidar não é fraqueza, que amor verdadeiro é coragem de se entregar, mesmo correndo o risco de se machucar. Naquele momento, Esperança correu para a varanda e subiu no colo dele. Papai conta aquela história de quando o senhor morava sozinho e a gente chegou na chuva. Januário sorriu abraçando a filha. De novo, pequenina. É minha história preferida. A história de como nossa família se encontrou. E enquanto contava pela 1000ª vez como 3 batidas na porta tinham mudado sua vida, Januário olhou ao redor e viu seu verdadeiro legado. Não eram as casas que tinha construído, os móveis que tinha feito ou a terra que tinha cultivado. Seu legado eram os homens que aprenderam com ele a serem pais de verdade. Eram os filhos que tinha criado para serem homens e mulheres de bem. Era a família que tinha construído com amor, paciência e fé. Januário Silva, que um dia foi o fantasma da Serra do Cruzeiro, tinha se tornado uma lenda viva. O homem que provou que nunca é tarde para recomeçar, que família verdadeira é a que se escolhe com o coração e que a força de um homem não se mede pelo que ele pode quebrar, mas pelo que ele consegue construir e proteger. E quando o sol se pôs naquela tarde dourada, com toda a família reunida na varanda, Januário soube que tinha cumprido seu propósito na vida. Tinha aprendido a viver, a amar e a deixar um mundo melhor para quem viesse depois dele. Oxente, meu povo, que jornada foi essa que acabamos de viver juntos? A história de Januário Silva nos ensina uma verdade que poucos homens têm coragem de aceitar. A verdadeira força masculina não está em dominar ou controlar, mas em proteger, cuidar
e construir. Esse cabra que passou 15 anos se escondendo do mundo descobriu que a solidão não era proteção, era prisão. E quando teve coragem de abrir a porta do coração, não só salvou uma família destroçada, como se salvou a si mesmo. A transformação dele nos mostra que nunca é tarde para recomeçar, que família verdadeira se escolhe com amor e que um homem de verdade se mede não pelo que consegue quebrar, mas pelo que consegue curar e manter unido. Mas e você que está escutando essa história? Quantas portas do seu coração ainda estão trancadas por medo, por orgulho, por dor do passado? Quantas oportunidades de amar e ser amado você já deixou passar porque preferiu a solidão segura ao risco de se entregar? De verdade, Januário podia ter fechado a porta naquela noite de tempestade e continuado sendo o fantasma da Serra do Cruzeiro. Mas ele escolheu a coragem, escolheu o amor, escolheu construir ao invés de destruir. E você? Que escolha vai fazer hoje? Vai continuar se escondendo dos seus medos ou vai ter a coragem de abrir a porta para uma vida nova? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma dessas histórias que transformam vidas. E não deixe de clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora. Da lama ao luxo. O milionário que a libertou de uma vida de miséria no sertão. Outra história emocionante que vai mexer com sua alma e te fazer acreditar que milagres acontecem quando a gente menos espera. Vamos juntos continuar essa jornada de transformação.